Hoje, vamos falar sobre a parábola do semeador e descobrir como ela contém o segredo para multiplicar suas finanças. Jesus contou que um semeador saiu a semear e, enquanto espalhava as sementes, uma parte caiu à beira do caminho. Essas sementes ficaram expostas naquele chão duro e pisado, e logo vieram as aves do céu e comeram tudo antes que pudessem brotar. Outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra ou profundidade para as raízes crescerem. Essas sementes brotaram depressa com a umidade da manhã, mas quando saiu o sol forte, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz profunda. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram junto com as plantas boas e as sufocaram, impedindo que elas dessem qualquer fruto aproveitável. Mas uma parte das sementes caiu em boa terra, onde pôde criar raízes fortes e profundas, e deu uma colheita farta, produzindo 30, 60 e até 100 por um. Essa história não é apenas sobre agricultura ou natureza, mas é um mapa espiritual e prático de como lidamos com os recursos que Deus coloca em nossas mãos. O semeador representa Deus, que nos dá oportunidades, e a semente representa o seu dinheiro, seu talento e sua capacidade de gerar renda. O solo somos nós e a maneira como administramos o que recebemos, determinando se haverá multiplicação ou perda total. Muitas vezes, olhamos para a falta de dinheiro como o problema principal, mas Jesus nos ensina que o estado do solo é o que define a colheita. Se você quer ver sua vida financeira mudar e sair da estagnação, precisa entender em que tipo de solo suas sementes estão caindo hoje. A multiplicação não é um acidente de sorte, mas o resultado de preparar o terreno do coração e da mente para receber a bênção de Deus. Vamos entender o que cada solo significa na sua vida financeira diária, especialmente quando as contas apertam e o salário parece não render. O solo à beira do caminho representa aquela pessoa que gasta o dinheiro assim que ele chega, sem pensar no amanhã ou planejar o futuro. O dinheiro cai na mão e é devorado imediatamente pelas aves do consumismo, das compras por impulso ou das despesas desnecessárias que somem com seu suor. É aquela sensação de receber o pagamento na sexta-feira e na segunda-feira de manhã não ter mais nada na carteira. O solo rochoso representa o entusiasmo sem planejamento. Aquela pessoa que começa um negócio ou um projeto com muita emoção, mas desiste na primeira dificuldade. Quando vem o sol quente das contas inesperadas ou a demora no retorno financeiro, a pessoa desanima e abandona tudo porque não tinha reserva, nem estrutura emocional. Já o solo, com espinhos, é a realidade de muitos brasileiros que estão sendo sufocados pelas dívidas e pelas preocupações excessivas com o sustento. Os espinhos são os juros do cartão de crédito, o cheque especial e as prestações que crescem e abafam qualquer chance de seu dinheiro sobrar. Você planta, trabalha muito, se esforça todos os dias, mas os espinhos da dívida crescem mais rápido que sua renda e sufocam seus sonhos. O dinheiro entra, mas já está comprometido com o passado, e você sente que está apenas sobrevivendo e não vivendo a plenitude que Deus prometeu. Mas existe a boa terra, que representa a sabedoria, a paciência e a organização financeira que permitem a multiplicação. Na boa terra, você prepara o orçamento,
corta os gastos ruins e protege sua semente para que ela possa crescer e render 30, 60 e 100 vezes mais. Você pode estar se sentindo agora como aquele terreno cheio de espinhos, onde a ansiedade e o medo do futuro estão tirando seu sono todas as noites. Talvez você olhe para a sua conta bancária e sinta um aperto no peito, sabendo que o dia do vencimento do cartão está chegando e não tem o valor total. O nome pode estar com restrição no comércio, impedindo você de fazer coisas simples. E isso gera uma vergonha profunda que você esconde de todos. Você trabalha o mês inteiro, pega ônibus lotado, enfrenta trânsito e patrão difícil. Mas parece que o esforço não se transforma em progresso real na sua vida. É doloroso ver os filhos pedirem algo simples no mercado e você ter que dizer não, inventando uma desculpa para não admitir que o dinheiro acabou. Essa sensação de impotência é terrível, como se você estivesse correndo atrás do vento e nunca conseguisse alcançar uma estabilidade verdadeira. O medo de perder a casa, o carro, ou de não conseguir pagar o aluguel no próximo mês é uma sombra constante que te acompanha. Talvez você tenha tentado empreender cheio de esperança como no solo rochoso, mas a crise veio e queimou suas economias, deixando apenas frustração. Você vê outras pessoas prosperando, trocando de carro, viajando, e se pergunta onde foi que você errou, ou se Deus esqueceu de você. Mas eu quero te dizer que a sua situação atual não define o seu destino final, e o solo da sua vida pode ser tratado e transformado. Deus é especialista em limpar terrenos, arrancar espinhos e preparar a terra para uma nova estação de colheita abundante. A Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa em 2 Coríntios, capítulo 9, dizendo que aquele que supre a semente ao que semeia e o pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Note que Deus não dá apenas o pão para você comer hoje. Ele dá a semente para você multiplicar e garantir o seu amanhã com abundância. Ele promete suprir todas as suas necessidades, não de acordo com a economia do país ou a crise do mercado, mas segundo as suas riquezas em glória. Deus não abandonou você no meio dessa luta financeira, e Ele está interessado em cada detalhe da sua vida. A promessa é que, se prepararmos o solo e confiarmos nele, Ele enviará a chuva e o crescimento que nenhuma força humana pode impedir. Lembre-se que a natureza de Deus é de multiplicação e vida, e Ele quer ensinar você a prosperar mesmo em tempos difíceis. Não olhe para a escassez que seus olhos veem agora, mas olhe para a promessa que é eterna e não falha jamais. Ele é o dono do ouro e da prata, e tem caminhos para trazer recursos até você que sua mente nem consegue imaginar agora. Acredite que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando situações e conexões para te abençoar de maneira surpreendente. Segure firme nessa palavra, pois fiel é aquele que prometeu, e Ele vai cumprir cada detalhe na sua vida e na sua casa. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, reconhecendo que Tu és o Senhor da colheita e o dono de todas as sementes. Eu peço que o Senhor venha arar o solo do meu coração e da minha mente, que muitas vezes tem estado duro e resistente às Tuas instruções. Quebra agora
toda a maldição de pobreza e escassez que tem roubado as sementes antes mesmo que elas possam germinar na minha vida. Eu repreendo todas as aves espirituais que tentam devorar o meu salário, trazendo gastos imprevistos e perdas financeiras constantes. Senhor, muda a minha mentalidade de curto prazo, de gastar tudo o que ganho, e me ensina a valorizar cada recurso que o Senhor coloca em minhas mãos. Pai, eu clamo para que o Senhor retire as pedras de tropeço do meu caminho financeiro, que têm impedido o meu crescimento. Perdoa-me pelas vezes em que comecei projetos com empolgação, mas desisti na primeira dificuldade, desperdiçando tempo e dinheiro. Dá-me a graça de ter raízes profundas em Ti, para que eu possa suportar os dias de sol forte e as pressões financeiras sem secar ou morrer. Eu declaro que a minha vida não será mais um ciclo de começos e desistências, mas de constância e perseverança até ver o fruto. Prepara-me, ó Deus, para ser um solo fértil, onde a Tua provisão encontra lugar para crescer e se estabelecer de forma duradoura. Eu rejeito a superficialidade e peço profundidade para administrar grandes colheitas que virão para a glória do Teu nome. Senhor, eu preciso desesperadamente da Tua sabedoria divina para administrar o pouco e o muito, sabendo a hora certa de plantar e de colher. Ensina-me a identificar o que é semente para investir e o que é pão para comer, para que eu não coma a minha própria semente e fique sem futuro. Dá-me discernimento para não cair em golpes ou promessas de dinheiro fácil, que são como o solo rochoso, que parece bom, mas não tem sustentação. Ajuda-me a fazer um planejamento financeiro que Te agrade, colocando ordem na minha casa e nas minhas contas. Que o Teu Espírito Santo seja o meu conselheiro na hora de comprar, de vender e de tomar decisões que afetam o meu bolso e a minha família. Senhor, livra-me da ilusão das aparências e do desejo de impressionar os outros gastando o que eu não tenho. Que eu tenha a coragem de viver um degrau abaixo das minhas possibilidades hoje, para poder subir muitos degraus amanhã com segurança. Capacita-me a enxergar oportunidades de trabalho e renda extra, onde hoje eu só vejo problemas e limitações. Que eu seja um administrador fiel, prudente e inteligente, aplicando os princípios do Teu reino nas minhas finanças diárias. Abre os meus olhos para ver os campos que já estão brancos para a ceifa e me dá a disposição para trabalhar com afinco. Eu recebo agora a mente de Cristo para lidar com dinheiro, transformando a confusão em organização e a falta em fartura. Deus de bondade, eu quero prosperar do jeito certo, com integridade, honestidade e justiça, sem nunca passar por cima de ninguém. Que a minha colheita seja limpa e abençoada, fruto do meu trabalho digno e da Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Guarda o meu coração da ganância e do amor ao dinheiro, para que eu nunca coloque as riquezas acima da minha comunhão contigo. Eu quero ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, podendo ajudar quem precisa e contribuir generosamente para a Tua obra. Que a minha prosperidade não sirva apenas para o meu conforto, mas para aliviar o sofrimento dos necessitados e espalhar o Teu amor. Senhor, que eu possa crescer financeiramente, mantendo a humildade e a dependência de Ti, sabendo que tudo vem das Tuas mãos.
Abençoa o meu emprego, o meu negócio e os meus clientes, fazendo com que eu encontre favor onde quer que eu vá. Protege-me de negócios escusos e de parcerias que não te agradam, mantendo minhas mãos puras e minha consciência tranquila. Eu consagro a ti cada centavo que entrar na minha conta, pedindo que o Senhor santifique as minhas finanças. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que é possível vencer honestamente neste país, inspirando outros a confiarem em ti. Derrama sobre mim a unção de prosperidade com propósito, para que eu seja abençoado para abençoar. Pai, eu apresento agora os espinhos que têm sufocado a minha vida, as dívidas que tiram minha paz e o sono da minha família. Eu clamo por um milagre de libertação financeira, pedindo que o Senhor corte as raízes dessas dívidas e me dê estratégias para pagá-las. Repreendo todo espírito de devorador que atua através dos juros abusivos e das cobranças intermináveis que sugam a minha energia. Dá-me favor diante dos credores para renegociar meus débitos com valores justos que caibam no meu orçamento real. Eu declaro que não serei escravo do dinheiro nem das dívidas, mas serei livre para servir a ti com alegria e tranquilidade. Senhor, arranca da minha vida a ansiedade que esses espinhos provocam e traz a tua paz que excede todo o entendimento para dentro da minha casa. Providencia recursos sobrenaturais para que eu possa limpar o meu nome e restaurar a minha dignidade diante da sociedade. Quebra o ciclo de pegar emprestado para pagar outra dívida e me ajuda a estancar esse sangramento financeiro hoje. Eu profetizo que onde havia escassez e vergonha, haverá sobra e honra, pois o Senhor é quem levanta o abatido. Restaura os sonhos que foram sufocados pelas preocupações e faz florescer novamente a esperança no meu jardim. Eu creio que a partir de agora, o meu solo está limpo e pronto para receber a semente da vitória. Eu declaro sobre minha vida que sou terra boa e fértil para a glória de Deus. Eu declaro que minhas sementes não serão comidas pelas aves, nem sufocadas pelos espinhos. Eu declaro que a sabedoria divina guia cada decisão financeira que eu tomo a partir de hoje. Eu declaro que haverá colheita de 30, 60 e 100 por um em todas as áreas da minha vida. Eu declaro que sou livre das dívidas e que a prosperidade do Senhor me alcançará. Eu declaro que minha casa é um celeiro de provisão e que nada nos faltará. Em nome de Jesus Cristo, eu selo esta oração e estas palavras de fé no mundo espiritual. Creia que o Senhor já começou a trabalhar no solo da sua vida e que uma nova estação de colheita está chegando para você. Não desista de plantar o bem, de trabalhar com honestidade e de confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você recebe essa palavra no seu coração, escreva Amém nos comentários como um ato de fé e concordância. Que a paz de Deus guarde a sua mente e que a sua provisão nunca falte na sua mesa, hoje e sempre. Amém.